Oi, mana, como está você e a sua síndrome de salvadora? Nas últimas semanas, eu tenho me deparado muito com essa questão de querer salvar as pessoas que eu amo. Eu sou uma pessoa que escreve muito desde sempre, né? Então eu reparei que as minhas escritas estavam sendo sobre isso, que o meu estresse do dia a dia estava girando em torno disso, de eu querer realmente tentar mudar a forma de as pessoas, de eu querer tentar mudar a forma de que as pessoas que eu amo vivem, sabe? Então, de eu enxergar coisas que elas estão fazendo que elas poderiam fazer diferente, potenciais que estão sendo desperdiçados, meu processo de autoconhecimento em que eu enxerguei várias sombras minhas que eu consegui identificar, que eu consegui transmutar, observar e melhorar. E obviamente, como eu amo as pessoas que eu amo, eu tenho vontade de que elas descubram as coisas que eu descobri, de que elas enxerguem fragilidades que eu enxerguei, de que elas vivam de um jeito melhor. E isso é normal, né? A gente amar as pessoas e querer que elas vivam do melhor jeito que elas puderem viver, né? E nesse caminho eu andava me estressando muito. Passava, a maior parte do meu dia pensando em fragilidades e comportamentos que eu tinha observado, que podiam ser diferentes e tal. E às vezes até deixando de olhar pra mim, sabe? Dos meus comportamentos, enfim, das minhas coisas que eu estava fazendo. E eu não vou entrar aqui, né? Na parte patriarcal, que tem uma grande influência sobre isso, né? Da mulher estar sempre cuidando da mulher. Isso aí eu posso trazer em outro vídeo, ou provavelmente talvez vocês até já tenham feito essa reflexão. Mas a reflexão que eu estou trazendo aqui é sobre a gente enxergar coisas que a gente julga que o outro está fazendo errado na vida dele. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo real. Eu sempre achei que minha mãe trabalhava demais, e que ela desperdiçava a vida dela trabalhando muito, e que era a minha obrigação fazer com que ela trabalhasse menos, ou que era a minha obrigação começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível e sair da casa o mais cedo possível para que ela parasse de pensar que ela tinha que conseguir dinheiro para isso, estar trabalhando e tal. Sendo que a minha mãe já é estabelecida financeiramente, no caso ela já tem um emprego fixo há mais ou menos uns 36 anos, sabe, na mesma empresa que ela adora trabalhar. E eu sempre bati nessa tecla, sempre fiquei braba com ela por conta disso. Ultimamente eu tinha ficado com mais raiva ainda sobre essa questão dela não aproveitar a vida, dela não tirar folga, dela estar sempre envolvida nisso, preocupada com coisas de trabalho, digamos que deixando a vida escorrer pelas mãos, assim. E aí eu sentei com ela e falei, cara, quando que tu vai parar? Quando que tu vai viver tua vida? Quando que, né? O que tu almeja fazer quando tu se aposentar? E daí ela trouxe que ela pensaria e focaria em criar um projeto e tal, de uma empresa e tal. Daí eu falei, tá, mas tu vai parar de trabalhar pra querer abrir uma empresa? Tipo, sem envolver trabalho. Aí fizemos uma reflexão e tal. Mas ela me falou assim, filha, não é a empresa que eu trabalho. Não vai ser o trabalho que eu escolher. Sou eu. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de viver minha vida desse jeito. E eu sou muito feliz com isso. Eu não acho que eu esteja desperdiçando minha vida. É o jeito que eu gosto de viver. E assim, a minha mãe, ela gerencia outras pessoas, né? E tem alguns amigos conhecidos que foram gerenciados pela minha mãe. Todos falam quanto ela era uma chefe maravilhosa, empática, cuidadosa. E eu sempre fiquei muito feliz com isso, porque geralmente nossos chefes, a gente não tem muito amor, né? Muito calor por eles. E eu sempre ouvi falar muito bem da minha mãe. Por ela ser minha mãe, né? Mas enfim, ninguém tem a obrigação de ficar falando bem. E sempre me falaram muito bem dela. E ela me trouxe assim, ai filha, eu me sinto bem fazendo isso. E eu sinto também que eu ajudo pessoas. Mas eu sei que é isso que eu gosto de fazer. Então é muito difícil às vezes a gente aceitar que o melhor pra gente não é o melhor pra outra pessoa. Então sim, pra mim foi muito difícil aceitar, né? Pra mim, viver bem, eu trabalhar, conseguir meu dinheiro e conseguir fazer mais outras coisas na minha vida, experienciar tudo que eu puder, sabe? Pintar tudo que eu puder pintar, viajar pra onde eu puder, sabe? Fazer o máximo de coisas, ter o máximo de hobbies, experimentar tudo que eu puder até não viver mais. Mas, pra minha mãe, o melhor pra ela era passar a vida toda dela trabalhando na mesma empresa, fazendo a mesma coisa todos os dias. Pra mim, eu demorei uns 20 anos, que é a idade que eu tenho pra digerir isso. Eu achava que isso não era vida. Mas pra ela é a melhor vida que ela pode levar. E ela é muito feliz com isso. E talvez pra você seja fácil de entender isso, ou talvez não, como foi difícil pra mim, até porque é a minha mãe. Mas é literalmente sobre isso. O nosso caminho é o nosso caminho. O caminho da pessoa que você ama é o caminho da pessoa que você ama.
E a gente pensa assim, ai, mas olha aqui onde eu tô, olha quão evoluída eu tô, olha quão desapegada eu tô, e não sei o que, não sei o que lá. Você tá exatamente onde você tem que estar. E a pessoa que você ama tá exatamente onde ela tem que estar. Então, se você acha, conhece alguém que tem um comportamento hiper destrutivo, é exatamente esse comportamento que ela tem que ter. Porque senão ela já teria alcançado o que ela tem que alcançar. Eu enxergo a vida desse jeito, né? E pra mim tem sido, assim, bem difícil, assim, encarar de frente. Eu sempre fui bem teimosa, né? Parar com essa síndrome de salvadora. Querer acordar todo mundo pras coisas que elas escolhem não ver ou que elas nem conseguem ver mesmo. E aí eu percebi que talvez tenha muitas coisas que eu não acordei pra minha vida ainda, de comportamentos meus, que as outras pessoas enxergam e tentam me enfiar a goela abaixo. E eu nem perceba. Porque não é pra eu perceber. Mas aquelas pessoas que enxergam os meus comportamentos destrutivos continuam me amando mesmo com eles. Mesmo autodestrutiva. Que eu continuo sendo euzinha do jeitinho que eu sou. E a minha mãe vai continuar sendo elazinha do jeito que ela é. E eu vou amar ela mesmo assim. E o meu namorado vai continuar sendo elezinho. E as minhas amigas vão continuar sendo elazinhas, do jeitinho que elas são. Mesmo que eu tenha passado por uma experiência parecida, nunca vai ser igual daquela pessoa. Então eu nunca vou poder enxergo ela abaixo que ela deveria fazer. Ou mostrar que tá errado. Porque talvez pra ela não esteja errado. Pra mim foi realmente muito difícil. Eu sempre fui uma criança, assim, bem deslocada dentro do que esperavam de mim, sabe? Dentro da família, dentro da escola, dentro da faculdade, seja lá o que for. E eu, quando eu era criança, eu era uma criança que gritava, entendeu? Se eu precisasse gritar pra ser aceita dentro da minha casa, eu gritava, esperneava e acabou. Hoje em dia, minha mãe é a mulher mais compreensiva do mundo, me apoia em tudo, mas eu tenho certeza que muita coisa foi por conta dos meus gritos de quando eu era criança. Então, eu gritava pra poder ser eu, pra poder ser estranha do jeito que eu era, pra poder ser ausente nos momentos que eu queria, sabe? Pra poder ser errada na visão de outras pessoas, eu gritei muito pra poder ser errada na visão delas. E agora que eu cresci, e que eu já não preciso mais gritar com ninguém pra me aceitar, porque eu não dependo mais, entre muitas aspas, de ninguém. Agora eu quero impor às outras pessoas, tentando dizer que elas estão erradas de viver a vida dela do jeito dela, sendo que eu lutava pra ser imperfeita do jeito que eu era. Agora eu quero impor perfeição na vida dos outros. Aí não dá, né? Será que vocês conseguiram me entender? Tomara que sim, isso foi um desabafo e também talvez uma luz ou um conforto aí no seu coração de você que também tá passando por uma síndrome meio de salvadora. Ou se já passou na sua vida como mulher, ou na sua vida como homem também. Se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o like. Beijo!